Hoje eu tô com um tour de um apartamento maravilhoso, um apartamento super grande, de 230 metros quadrados. E eu já vou começar aqui pelo hall. Como vocês repararam, o elevador ele é individual, então ele chega direto no hall do apartamento. E aqui a gente deixou o hall isolado mesmo, mas a gente fez um hall super legal, super convidativo para receber esses visitantes que vão chegar nesse apartamento. Então a gente já começa aqui que a gente revestiu todo o hall com esses painéis amadeirados. Nessa parte a gente fez o painel amadeirado ripado e no restante a gente fez o painel liso, para também não poluir muito o ambiente. E com intenção de manter as portas internas do apartamento branco, a gente não fez a troca da porta do hall com o amadeirado. A gente manteve a entrega pela construtora em branco para conseguir manter as portas internas do apartamento em branco. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas aqui a gente fez um detalhe tão interessante que eu faço questão de mostrar para vocês. O que nós fizemos aqui? A gente fez esse painel ripado, esse painel amadeirado, ele faz um recuo aqui de 15 centímetros. E a gente fez esse recuo proposital para ter essa iluminação de LED em toda a volta do espelho e para a gente ter esse aparador também. E esse aparador, reparem só que ele está embutido, ele fica dentro desse pórtico que nós criamos aqui, com toda a iluminação fazendo o entorno. Então é um ambiente super iluminado e a hora que você chega, você já dá de cara com esse espelho e com o aparador. E vocês vão reparar, em todo o apartamento nós usamos o mesmo tom, o mesmo acabamento de mármore para os outros aparadores. Esse daqui é o mármore Paraná, ele é um mármore muito bonito que eu gosto de usar. É um mármore nacional, então ele também tem um custo-benefício um pouco melhor do que um Carrara, por exemplo. E ele é com esses veios mais dourados. E a gente usou ele também para assimilar com um piso. Se vocês repararem, ele é um piso também no porcelanato. Esse piso é lindíssimo da Portobello. A gente usou aqui o 90x90, ele chama Onyx. E se vocês notarem, ele tem os veios no próprio tom. Então ele tem um veio branco e poucos veios mais dourados e acinzentados. Ele é um piso muito bonito e muito fácil de combinar. Só que ele é um piso mais clássico. Então aqui a gente fez um contraponto de estilos diferentes para a gente não ficar com um apartamento super clássico. Esse é um apartamento que eu chamei de sofisticado, porque ele tem poucas cores e tons sóbrios que ficou muito bonito. Eu não vou chamar de apartamento clean, que vocês já viram um muito parecido com isso. Mas vamos lá, entramos aqui. À direita da porta a gente tem o lavabo. E reparem só, se eu tivesse trocado essa porta, a gente naturalmente teria que trocar a porta do lavabo. E não era a intenção, então a gente manteve, por isso que a gente manteve a porta de entrada no branco. O lavabo é um banheiro, é um ambiente super aconchegante, a gente deixou ele aqui também seguindo esse mesmo pórtico que a gente fez ali na entrada para o espelho, com a iluminação. Fizemos com também na pedra, no mármore Paraná, com a cuba esculpida. Olha que bonita essa cuba esculpida. E aqui os metais nós usamos dourado para ficar um pouco mais quente o ambiente. Então, combinando com os metais dourados, a gente colocou o papel de parede nesse off-white, mais pro bege, que tem um brilhinho no fundo, super bonito. E aí, a gente fez a combinação de cores para os quadros. Reparem só que até a moldura é no dourado. A gente manteve no dourado para dar esse aconchego mesmo e ficar tudo combinando. E aqui a gente colocou um tom de azul para a gente não ter um ambiente também muito claro. A gente colocou uma cor para dar uma aquecida também nesse ambiente. Então o lavabo ficou bem legal e super combina harmoniosamente com o restante do apartamento. Saindo do lavabo, vocês vão reparar que a gente tem aqui uma parede 3D. Esse revestimento também é da Portobello, ele é lindo e ele também é um revestimento que ele dá essa volumetria para a parede que eu acho muito legal. Aqui, isso daqui era assim, essencial para a cliente. Ela falou desde o dia 1, Rafa, eu quero uma parede de revestimento 3D. Então a gente optou por esse bem clarinho, porque a ideia não é que ele chame a atenção, é que ele crie essa volumetria, essa textura para o apartamento. E aí a gente vem para a sala. A sala é enorme e ficou muito legal, porque a gente criou 3 ambientes. E vocês vão entender que a gente conseguiu separar esses ambientes de forma leve
com elementos principalmente do gesso e de iluminação. Então reparem só, a primeira sala é a sala de estar e a segunda sala é uma sala de jantar. Na sala de jantar a gente fez essa limitação de todo a sanca, que ela vai até o final, e toda a iluminação que desce também. Então esse painel é um painel sobreposto com a iluminação, seguindo toda essa iluminação. E aí a gente cria esse elemento como se a gente tivesse uma sala de jantar isolada. E aqui nessa sala também, que é a sala de estar, a gente manteve os tons sóbrios, fizemos uma parede aqui toda amadeirada. Aqui a gente usou muita madeira, mas vocês vão ver como ficou leve, porque a gente usou uma madeira. Esse aqui é um MDF, tá? Não é lâmina natural. Esse aqui é o Frejó Dual Synchro. É um MDF que eu acho que é muito legal, porque ele é muito, visualmente, parece muito natural, né? Ele parece uma lâmina e ele tem uma cor que não é uma cor que pesa o ambiente. Então aqui a gente fez todo esse painel liso, a gente aproveitou e fizemos a porta mimetizada que dá acesso aos quartos e ela fica bem discreta, tá vendo? É uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E reparem que as cores são cores super clássicas e neutras. É um sofá off-white, o tapete um pouco mais escuro, as mesas e todos os detalhes são em dourado, com bronze. Vocês vão ver em todo o apartamento esses elementos. Então é um apartamento super sofisticado, que a gente usou elementos bem claros, bem clássicos, mas a gente complementou com elementos mais sofisticados. E eu vou mostrar para vocês aqui na sala de estar, tem um detalhe maravilhoso, que é uma adega. O cliente queria muito uma adega, ele viu a adega do apartamento modelo e a gente fez uma nova adega diferenciada, que ela é enorme. Então vamos lá, é uma adega para 230 garrafas e ela é toda de serralheria, ela é toda de ferro. Aqui tem uma iluminação também interna. Ela não é uma adega térmica, tá? Ela não tem a função, mas ela é muito fácil para armazenamento mesmo, que era a ideia do cliente. Então aqui você encaixa um a um e eu até comentei com ele que o ideal não é preencher tudo, é você deixar algumas lacunas para ficar interessante. Mas reparem que a ideia da fita de LED lateral é porque nós usamos esse vidro reflecta, que ele não é totalmente refletivo, ele tem uma transparência, então você consegue ver o que tem dentro dessa adega. E ficou muito legal porque a gente fez ela aqui num cantinho, ficou super bonita. Então, vamos lá, que eu vou mostrar o restante da sala. Continuando falando aqui dessa parte de toda a sala de jantar, a gente manteve os painéis amadeirados, então, que a gente tem ali na sala de estar. E seguimos com ele até o final. A gente tem ele até a sala de TV, lá no home. E aqui a gente também manteve uma pedra. Essa aqui, por exemplo, é o Carrara. Ele é um pouco, se vocês repararem, ele tem veios mais fortes do que essa que é o Paraná. Então a mesa e o aparador, eles têm essa combinação. Aqui também, ó, a gente tem um aparador super bonito. Isso aqui é um aparador que ele, aparentemente, ele é pesado, mas se vocês repararem, ele só tem essa saia longa, então ele é um aparador que ele fica super leve no ambiente, fica muito legal. E aqui, um espelho. Esse espelho, vocês já viram em vários projetos, eu amo usar, porque quando eu uso muitas linhas retas, eu acho legal a gente usar algo que faça o apartamento ficar mais leve. Então a gente colocou aqui um espelho orgânico. Ele dá essa leveza nessas linhas tão retas que a gente coloca, como por exemplo o ripado vertical, né, que é o caso. E aí a gente também colocou aqui os mesmos elementos dourados que a gente tem lá na sala de estar, a gente colocou aqui no lustre. Se vocês repararem também, todas as cadeiras, que são lindíssimas, elas têm a parte de trás toda no frejó, que é o mesmo acabamento dos painéis das paredes. Então, por isso que eu chamei esse apartamento sofisticado. Ele tem muitos detalhes que enriquecem o apartamento. Saindo daqui da sala de jantar, a gente tem um super aparador todo metálico, em laca metálica, que tem os detalhes em dourado, vejam só. Esse seria um aparador mais como buffet. Então, se eles forem receber visitas e eles quiserem usar esse aparador para servir comida e tudo mais, é um lugar super legal. E ficou muito prático, porque ele também serve como apoio de fundo do sofá,
para ficar mais bonito, sabe? A gente não ter aquele sofá todo aberto aqui. E aí, por último, a sala de TV, que ficou uma sala menorzinha. A gente fez uma sala super aconchegante, com um sofá grande, retrátil. Aqui, como é uma sala de TV que ela tá exposta para a sala, a gente decidiu por fazer esse painel, que também é em mármore Paraná. Olha que lindo que ele ficou, onde a gente colocou a TV. Então a gente fez aqui são duas peças muito grandes de painel de mármore Paraná. E para complementar ele, a gente usou o rack num tom de janduia, que é esse tom clarinho, que ele tem o mesmo tom dos veios que a gente tem no painel. E nas duas laterais, o espelho. Eu sempre gosto de fazer isso, de colocar os espelhos ou ripados nas laterais, para a gente criar simetria. Então a gente criou essa simetria das laterais e a mesma simetria das laterais a gente tem nas gavetas, como a mesma simetria que a gente tem com relação às cortinas, que é um detalhe muito legal que a gente fez aqui. As cortinas são todas em linho, gaze de linho, off-white. Mas nas duas bordas da sala, nas duas pontas da sala, nós criamos um chale de linho mais grosso, um linho mais pesado, que fica mais aconchegante. Então a gente deu esse detalhe e essa simetria na sala, nas duas pontas, um chale que ficou super bonito. E eu quero mostrar para vocês também que vocês já devem ter reparado que a sala aqui ela é completamente isolada da área de varanda. Esse cliente ele gosta muito de receber, então a ideia dele realmente era ter uma varanda isolada. Então a gente não integrou com todo o apartamento. Eu vou mostrar para vocês agora de como ficou. E agora a varanda. Eu até fiz questão de mostrar para vocês que a gente tem esse plano todo de cortinas, mas o interessante é que aqui a construtora ela fez uma porta que ela abre praticamente inteira. Então a gente acaba tendo uma super integração. Ó. Olhem só. A gente já tem aqui uma integração total de sala e varanda. Inclusive, a gente acabou nivelando o piso, a gente só tem entre elas o trilho, né, das portas, mas se eu for receber muita gente, eu precisar usar as duas salas, funciona muito bem. Então, aqui na varanda, a gente manteve os mesmos elementos que nós usamos lá na sala, claro que para ter essa harmonia entre os ambientes, mas ao mesmo tempo aqui a gente optou por fazer elementos mais naturais também, como a palha, e colocamos um pouquinho de cor. A gente usou aqui essa cadeira com um tom de terracota, que ele é um tom super alegre, mas que ele dá um aconchego para o ambiente. Então aqui com a palha, que ficou bem bonita, uma mesa super grande aqui na varanda, porque era realmente uma necessidade para eles. E aí aqui desse lado a gente tem a churrasqueira, que a gente fez uma churrasqueira que tem alguns elementos super legais. Então, por exemplo, se vocês repararem, a gente tem aqui um vão livre, super legal, em pedra, todo em quartzo. E na lateral nós fizemos um pequeno vão para fazer a parte de adega. É uma adeguinha pequena aqui da Electrolux, que ficou super legal. E aqui, pelo lado de dentro, nós temos um cooktop super fácil de indução, para quando eles quiserem cozinhar algo aqui. Temos aqui também esse canto que a gente fez esse L, a cervejeira, então a gente aproveitou todo esse cantinho. E aqui, na planta original, a gente tinha uma porta de acesso para a cozinha. A gente retirou a porta, mas mesmo assim a gente manteve ali um acesso para a cozinha, que eu vou mostrar lá dentro da cozinha para vocês, que é um passa-pratos. Então quando eu estiver aqui fazendo um churrasco e eu já quiser colocar os pratos lá para dentro, eu só apoio aqui e retiro lá dentro, é muito prático.
E aqui a gente fez o mesmo painel que a gente tem lá dentro, nós abraçamos toda essa parte aqui da varanda, inclusive a coifa, que é algo que eu gosto muito de fazer. Aqui, por exemplo, tem esse tipo de churrasqueira, que é uma churrasqueira a gás. A gente não tinha permissão de fazer churrasqueira carvão, mas é uma churrasqueira muito boa, é uma churrasqueira mais moderna, ela tem algumas funções mais legais e ela fica mais discreta também, ela é uma churrasqueira mais moderna. Aqui, por exemplo, nós usamos todos os armários em MDF cinza sagrado, porque ele é uma cor bem clara, que não atrapalha com relação à terracota que a gente usou em outros, nas cadeiras, por exemplo, e todas as pedras aqui no branco. E aí do outro lado, então, a pessoa que está fazendo churrasco, ela tem a visão total aqui da varanda. Mas olha lá no fundo, que charme! A gente fez um muro vertical permanente com aquelas plantas que eu já comentei com vocês que são desidratadas e tingidas, elas têm essa carinha mais de natural, mas a gente colocou a TV lá, então quando você estiver fazendo churrasco ou sentado, você consegue assistir um jogo ou assistir alguma coisa. Olha só, reparem como a gente deixou a varanda clean, a gente não colocou muitos elementos. Então aqui no fundo, como é uma área que não é legal as pessoas ficarem em pé, a gente colocou 2 poltronas bem aconchegantes para as pessoas sentarem e mesmo assim não atrapalhar quem estiver assistindo TV. Então olha que ambiente gostoso, agradável, sempre seguindo os mesmos elementos da sala para a gente ter essa harmonia e combinar os ambientes, mesmo que eles sejam ambientes isolados. E aqui também a gente colocou uma cortina de voal de linho, de gaze de linho, e por trás tem a cortina que é obrigatória do condomínio, né, aquelas persianas, exatamente para você poder fazer o que você quiser aqui dentro. E agora eu quero mostrar para vocês a cozinha, para vocês entenderem aquele elemento que eu falei ali, mas vamos lá. Só que legal, aqui a gente tem esse passa-prato, mas para evitar que ele fique aberto e entre o cheiro de toda a parte da churrasqueira para a cozinha, a gente fez essas portinhas. E aqui pro lado de dentro da cozinha, vocês vão entender que a gente tem um painel aqui, então fica super discreto, mas a gente achou bem prático porque ele tem um bom apoio e a gente consegue deixar aqui os pratos e depois já trazer para a cozinha para lavar. Ficou muito legal, né? A cozinha, ela é grande, então a gente manteve ela isolada. Então é uma cozinha que a gente deixou ela bem neutra. Gente, essa cozinha fez um sucesso quando eu coloquei lá no Instagram. Aqui a gente tem, então, toda a bancada branca. Esse revestimento da parede é um revestimento lindíssimo da Portobello, que ele tem como se fossem diferenças de volumetria e acabamentos diferentes. Então aqui é um acabamento, aqui é outro. Olha como ele é lindo e ele fica assim bem linear. Eu adorei esse revestimento. Aqui, por exemplo, também usamos o janduia. Todo apartamento a gente usou o janduia praticamente. É a cor principal, que é esse off-white, meio bege. Na parte superior, também temos essa parte com um tom de bronze e o reflecta, que fica super bonito, ó, pra gente fazer aqui a parte do basculante, com a iluminação na parte inferior. E aqui, alguns itens legais que vocês sempre gostam que eu mostre um pouco mais. Então a gente tem o cooktop, do lado do cooktop nós temos um porta-temperos aqui, que ficou super interessante. Embaixo do cooktop a gente tem a opção de fazer portas ou até mesmo gavetas, porque o cooktop ele é bem estreitinho. Aqui a gente optou por fazer um basculante, olha que legal, porque você coloca bastante panelas aqui nessa parte de baixo. E também um gavetão. Eu adoro gavetão, mas isso é muito pessoal. Acho super interessante avaliar isso para quem for usar. Aqui seguindo, a gente tem uma lixeira. Ó. E a gente tem 2 lixeiras aqui. Eu sempre gosto de colocar 2 lixeiras, que seja uma reciclável, por exemplo essa, que é um pouco maior, e essa daqui é orgânica. Então é uma lixeira quando ela estiver cortando legumes e tudo mais, jogar aqui.
Mas aqui também a gente tem o triturador na cuba. Então o triturador ele já serve como um lixo orgânico, né? Porque é muito mais prático de jogar aqui. Aqui até me fizeram essa pergunta lá no Instagram. Rafa, o ideal é colocar a lixeira na área seca ou na área molhada? Na área seca, tá, gente? Aqui, por exemplo, a gente não colocou na área seca por 2 motivos. Na verdade, porque a gente tinha máquina aqui, então a gente não tinha espaço. E porque a cliente realmente preferiu que a gente fizesse tudo numa área só. Essa parte de inox, ela não queria deixar tudo tão isolado, tá? Então aqui, realmente a gente deixou ela na área molhada. Mas o ideal mesmo é ela na área seca, exatamente por conta da água, né? Quando espalhar aqui, isso aqui é bem firme, tá? Então não acaba não acontecendo de entrar água, mas só para vocês saberem essa dica, tá? Então aqui, seguindo, a gente tem a máquina de lavar, que ela ficou super legal. Aqui a gente fez ela no cantinho. E a gente tem aqui, ó, a parte da copa. A gente fez esse painel todo, a gente abraçou todas as paredes com o painel, fazendo o mesmo elemento que a gente fez lá na sala. Tudo no amadeirado, mas de forma leve. E aqui nós temos um banco. Vejam só, fizemos um banco em L para aproveitar bem essa parte. E só 2 cadeiras. E essas 2 cadeiras, elas não vão atrapalhar quando a gente for usar esse cantinho. Aqui a gente também tem uma parte com a televisão e onde eu já mostrei pra vocês, olha só, lembra daquele cantinho que eu mostrei? Aqui é o acesso lá pra varanda, olha só. Ficou muito legal, né? E reparem como ficou discreto quando a gente fez eles assim, ó, em amadeirado mesmo. A gente fez essas portinhas com a intenção de ficar mais discreto e também de deixar isolado. Esse daqui é um armário que eu gosto muito de fazer. Aqui a gente fez ele um pouco maior, porque a gente realmente tem espaço, que é um armário de apoio. Então aqui vai ter a fruteira, aqui tem uma blender, depois vai ter torradeira. Tudo que eles forem usar fica aqui no dia a dia. Então é muito prático, não precisa guardar e pegar de novo. Aqui nós temos mais 2 gavetões, gavetas também. Essas gavetas são super práticas porque elas estão perto aqui da mesa para pegar um talher, pegar tudo que eles precisam aqui para usar na hora de comer. Na parte de trás, reparem que a gente tem um espelho. Aqui ficou bem diferente, mas eles queriam realmente essa questão sofisticada. Então a gente colocou um espelho na cozinha, ficou super bonito. E como é uma cozinha grande, não corre o risco de vai engordurar, não vai engordurar. Não tem esse problema, a gente tem uma cozinha super grande e uma coifa muito boa. Seguindo aqui nesse mesmo armário, a gente tem a geladeira, que é uma geladeira de 3 portas, né? Que a gente tem aqui da Electrolux, uma geladeira bem grande. E no fundo, aqui no final, a gente tem a torre de fornos. Essa torre de fornos é sempre importante se atentar com relação às alturas, porque muitas vezes se você coloca esse micro-ondas um pouco mais alto, fica ruim para vocês pegarem. Então aqui, ó, o micro-ondas ele tá numa altura boa. Sempre pensar no micro-ondas na altura que a gente usa ele nos armários mesmo, naquela parte superior. E aqui o forno. E na parte de baixo, aproveitamos mais uma vez uma gaveta. Aí você deve estar se perguntando, não tem despensa? Tem despensa, claro que tem despensa. E a gente uniu a despensa, na verdade, ela ficava voltada para a lavanderia, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tinha uma porta lá. E o que a gente fez? Nós demolimos a parede que tinha aqui, que era uma parede, e aí nós fizemos uma super despensa com portas reflecta, ó. Temos um super espaço aqui. É uma despensa que a gente consegue tanto visualizar ela por dentro, então quando ela tá com a iluminação acesa, a gente vê por dentro, como quando eu não quero que ninguém veja o que tem na minha despensa, eu apago a luz. E o vidro reflecta, ele faz esse efeito. É isso que eu gosto dele. Quando a gente tem iluminação interna, você vê o que tem dentro. Mas quando não tem iluminação, ele só fica esse reflexo mesmo bronze, que é muito bonito. E também aqui a gente continuou com o painel amadeirado, abraçando toda essa parte aqui da cozinha.
deixar esses espaços de fora, gente. Vocês me cobram quando eu não coloco. Mas a lavanderia aqui também é super grande, a gente fez uma lavanderia toda branquinha. E o que eu acho legal de mostrar aqui são os varais, que é uma coisa que eu já mostrei em um outro apartamento. É um varal de teto que a gente tem aqui uma manivelinha, então a gente baixa todo ele, é super prático. Lembrando, ele pode ser instalado no forro de gesso, tá? A gente faz só uma fixação, uma estruturinha melhor lá na laje, e até mesmo quem instala o varal, às vezes faz uma estrutura para firmar ele na laje. Então aqui, por exemplo, a gente tem forro de gesso. Aqui, por exemplo, a gente fez uma bancada inteira em quartzo branco, com o tanque aqui no final, a máquina lava e seca. Eles não quiseram duas máquinas, eles realmente quiseram uma. E o que eu acho legal de mostrar aqui, nós fizemos 3 tulhas. As tulhas, elas são práticas para quê? Roupa para lavar, roupa para secar, roupas íntimas, você pode separar e deixar um pouco mais organizado essa parte. Na parte de cima, a gente gosta bastante de fazer isso, mesmo quando é um apartamento menor, de colocar aqui o cabideiro. Então, passou uma roupa, você já pode pendurar aqui em cima, ou até mesmo uma camisa que você quer passar, deixa ela aqui e ela até fica mais fácil para secar. E na parte de cima ficaram esses armários, então a gente tem bastante espaço. Onde vão as vassouras? A gente sempre tem um armarinho pequenininho. Aqui, como a gente tem espaço, a gente fez um armário maior. Então a gente tem desculpa, gente. O fecho-toque, ele tá bagunçado ainda, eles ainda não se mudaram, mas a gente tem aqui toda essa parte de armário para vassouras e produtos de limpeza. Aqui, na parte superior, a gente tem o aquecedor. E o aquecedor, por ser um lugar isolado, ele não precisa ficar fechado ou ter algum armário que feche ele. E eu vou mostrar para vocês aonde era a antiga porta da tal da despensa que a gente mudou. Então aqui, ó, a gente tem um banheirinho de serviço, super pequenininho. E aqui a gente tinha a porta que dava acesso para essa despensa que eu mostrei para vocês. E essa aqui é a porta da entrada de serviço. Hoje eu mostrei nos detalhes, hein? E agora eu vou mostrar para vocês a área íntima desse apartamento, que ficou maravilhosa. A gente tem acesso por essa porta aqui mimetizada nesse painel. Mas eu vou deixar essa parte 2 para um outro vídeo, para vocês verem tudo completo. Então, se você tem interesse em assistir esse próximo vídeo da área íntima desse apartamento, se inscreve aqui, já deixa o seu comentário, sua notificação, para ter certeza que você não vai perder. Até o próximo!